This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingärtner e bem-vindos ao nosso podcast da ACE, o Growthaholics. Hoje a gente vai falar sobre o perfil do empreendedor. Qual o perfil de um bom empreendedor? E a gente vai entrar fundo na questão, a gente vai falar dos aspectos psicológicos, práticos. Não deixe de ouvir até o fim esse episódio. E eu tô aqui muito bem acompanhado com os meus amigos Luiz Gustavo Lima e Arthur Garuti. Estamos aqui com Luiz Gustavo Lima, vulgo LG. Olá, Pedro. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer enorme estar aqui na Growthaholics. E o que você faz na ACE? Eu hoje... Esqueci de falar nisso, né? É verdade. Eu trabalho no marketing, Pedro, junto com a Renata, junto com o Rafael. A gente faz o marketing da ACE acontecer. Boa! E você, Arthur Garuti, meu querido sócio amigo Arthur Garuti? Sempre bom estar aqui nesse podcast maravilhoso, nesse novo estúdio sensacional também. Eu ajudo lá o pessoal da ACE Startups a trazer novas empresas, a fazer nossas empresas ficarem sensacionais e irem para o próximo nível. Hoje o nosso tema é algo que a gente se depara todo dia, a gente pensa sobre isso muito, que é qual o perfil de um bom empreendedor. Então a gente se pergunta, só vendo um pitch dá para saber que a gente tem um bom empreendedor nas mãos ou não? Conforme você vai vendo milhares de pits, você começa a apurar esse faro, sim, na minha opinião. Você consegue ver? Consigo. Hoje já consigo mais, né? Depois de alguns anos fazendo, consigo enxergar traços que, lógico, precisam ser... depois indícios? Tem indícios tem legais, indícios. tem pistas. Tem indícios. Você acha que você, numa conversa de 5 minutos com o empreendedor, sabe se ele é um cara... um empreendedor muito bom? Acho que não dá para concluir 100% de certeza, mas certamente os indícios estão lá porque você treina o seu olhar 2, 3, 4 perguntinhas. Se ele responder de um jeito, você sabe que ele está num nível. Se ele responder de outro jeito, ele está em outro nível. Eu costumo dizer que com uma conversinha dessa eu consigo colocar ele entre os top 5% empreendedores. Boa. Aí para chegar nos 1% restantes é que tem que aprofundar. É o que transforma no unicórnio ou não o que esse empreendedor, essa empreendedora está fazendo. Mas vamos começar então o debate. O que faz o que é um bom empreendedor? Posso falar de conceito? É uma tradição já minha aqui, né? Vai lá, ir Arthur, pro conceito. Não estou nas aulas lá que eu dou pessoal na pós. Ambos professores aqui, LG e Arthur, ambos professores da SPM. Inclusive a LG já roubou esses meus slides aí por umas aulas. Isso é tradicional já. Eu faço um quiz com a turma, aí eu coloco lá o Zuckerberg contra o Silvio Santos. Aí eu falo, quem é mais empreendedor? Aí rola um puta debate. Aí eu boto Gandhi, boto Hitler e pergunto se esses caras foram empreendedores ou não, né? O Fábio Porchat, aí vai e gera um baita debate. E pra mim, eu acho que empreender tem mais a ver com comportamento do que necessariamente uma função que você estabelece no mundo, tá? E até falando em etimologia, existe uma expressão em sânscrito que é antaprana. Já ouviu falar disso? Não, tô curioso. Antaprana. E aí se você pegar o fonema disso com entrepreneur, tá muito perto, certo? E o que é antaprana em sânscrito? Automotivação. Olha aí. Bom, com isso acabamos nosso podcast. Eu não sei se isso é verdade, mas eu comprei essa história, eu acho ela legal. Então eu conto pra todo mundo. Não, é legal. Né? Já é legal. Então, pessoal divulga aí. Divulga e coloca assim, Arthur Garuti, autor, divulga aí que Antaprana é automotivação. E eu acho que esse é o grande drive que o empreendedor tem, né? Quando ele está focado, apaixonado por alguma coisa, ele vai lá e faz. Independente se é bom ou ruim para a sociedade, para os mercados, ele vai lá e toca a ficha. E a gente empreende em várias esferas da vida, dependendo daquilo que a gente está dando mais ou menos valor, né? Eu acho que isso é uma introdução, porque o LG trouxe aí, acho que alguns conteúdos de
características empreendedoras que a gente pode ir em cima disso, né? E acho que a automotivação está entre elas aí. Tem, assim, acho que tem uma coisa associada a isso que você disse também, que é a capacidade de fazer acontecer, né? Se o cara... A paixão, ela tende a cegar. Se o cara não tem uma clareza daquilo que ele está fazendo e a paixão não cega, ele tem que fazer acontecer o mínimo para que ele se torne um empreendedor. A essência do empreendedor é fazer acontecer. Seja um intraempreendedor, seja um empreendedor de um negócio tradicional ou de startup. Ele tem que associar paixão, automotivação com fazer acontecer. Então, acho que esse é um bom disclaimer também para começar. Bom, qual que é a questão do estilo, das competências e comportamento de empreendedor? A gente fez uma análise aqui na ACE recentemente, que quem nos ajudou muito foi o nosso psicólogo de plantão, Daniel Wasserman. Vai aí, um abraço pro Daniel Wasserman. Um abraço pro Dani, para os íntimos, que nos ajudou. Vavá, né? Vavá. Hoje ele cuida, junto com a Maju, do RH da ACE, mas ele teve um papel fundamental nos últimos 2 anos como Startup Hunter, ajudou bastante a gente. E como psicólogo, olhando essa cabeça do empreendedor, a gente criou no começo do ano um programa junto com a Natura que chamou Coragem, que é como que a gente encontrava gente com cabeça de empreendedor aderente à cultura da empresa. Então, esse estudo ajudou a gente a fazer aquele trabalho com a Natura, e essa descoberta, né, a gente aprendeu com os nossos empreendedores. Então, a gente investigou os empreendedores que a ACE investiu neles, e a gente chegou em 5 arquétipos desse empreendedor ACE, que não sei se esse ano continua sendo, né, porque essas coisas mudam, elas têm que ser atualizadas, mas é uma boa discussão que a gente pode ter aqui baseado nos 5 arquétipos. Então, os 5 são propósito, riscos calculados, coachability, consciência e networking estratégico. Então vamos começar do primeiro. O que é o propósito na definição do nosso estudo aqui na ACE? Existe uma conexão afetiva com o problema, provavelmente ele teve contato direto ou teve vivência daquele problema, e essa dor dentro dele fez com que despertou nele um desejo de resolver. Esse é o primeiro pilar. Então deixa eu só deixar isso claro. Quando tu fala de propósito, não é salvar os gatinhos abandonados nas lixeiras. Essa é a oportunidade da gente explicar essa diferença. É isso. Propósito também pode ser. Isso que eu pode ser. Óbvio, pode ser. Mas não é isso. Não é necessariamente ajudar o meio ambiente. Não é uma causa humanitária necessariamente. Isso, é só para deixar claro. Porque quando eu entrevisto muitos jovens, né, para funções e tal, e muita gente muita gente ou está em busca de um propósito, ou diz que o seu propósito, sempre quando fala que eu tenho um propósito, é um propósito muito social, né? Não é disso que você está falando. Não é disso. Aqui a gente está falando do propósito, da automotivação em resolver aquele problema de verdade, em fazer muito melhor aquilo que hoje é uma porcaria. Exemplo aqui, tá? Tive uma experiência péssima ontem com a minha empresa de TV por assinatura. Pode dizer o nome pra gente aí, ó, pessoal? Não vou falar, mas 1h15 minutos. 1h15 minutos para resolver um negócio que, se tivesse o customer centric na essência, alguém olhando pro consumidor, pro cliente, como o problema a ser resolvido, resolveria em 5 minutos. 3 cliques. Mas eu acho que a pergunta aqui é outra. Por que você assina TV ainda hoje em dia e não usa só streaming? É isso que eu gostaria. Vamos mudar um pouco o podcast. Desse podcast. Não, mas vai lá, continua. Mas enfim, esse é um baita problema. Então, quando a gente traz lá o outro episódio que a gente gravou e tá aqui no podcast da Growthaholics, dos livros, a gente falou, por exemplo, do Mohamed Yunus, do Grameen Bank. Um propósito claro de resolver o problema da pobreza. Coincidentemente, esse é um propósito que tem um aspecto social. Então, ele criou um banco, que é uma empresa que dá dinheiro, crédito, que a gente até brincou naquele momento que a gente gravou, foi uma espécie de primeira fintech do mundo, mas com um propósito claro de resolver o problema. Qual que era o problema? Tirar as pessoas da pobreza. E isso me conecta um pouco com, vocês já viram provavelmente aquele documentário do Bill Gates. Nossa, eu tava falando pro LG dele hoje, é sensacional o que ele tá fazendo com as privadas lá. Exato. E o cara fala uma hora, assim, que e eu não me lembro como que o cara fala, mas ele fala assim, pô, mas aí você vai ser... As pessoas não vão pensar coisas boas a seu respeito. Mas eu não tô fazendo isso para as pessoas pensarem coisas boas. Às vezes, qual que é a tua motivação? Daí ele fala, optimization. E eu acho que esse é o propósito dele.
Daí quando a gente fala, mas ele tem que ajudar, ele está ajudando provavelmente mais o mundo todo do que qualquer outra pessoa que a gente conheça, pessoa física que a gente conheça, e o propósito dele, quando a gente vai falar com ele, não é humanitário necessariamente, né? Ele tem uma coisa meio megalomaníaca de resolver um grande problema. Isso. Aquele desafio intelectual, e ele vê que as coisas não estão balanceadas, que tem gente que tem esgoto e tem gente que fica doente e morre de diarreia num lugar. Então eu acho que o propósito não precisa ser como a gente vê hoje muito no Instagram e tudo mais, sinalização de virtude. Mas eu tenho uma coisa que me move, que é muito forte, que é uma coisa que eu acordo pensando nisso, eu vou dormir pensando nisso. Tenho certeza, essa é a chave. Se pegar essa sua frase agora, ela resume muito bem o propósito, né, Arthur? O que nos move, o que me faz acordar de manhã com a faca nos dentes para fazer acontecer. Eu gosto de pensar... A gente tem coisas, e às vezes tem fases, né? A gente tem propósitos menores, assim, ao longo da vida também, onde você se dedica muito a algo. E você entra no estado de flow. Então, quem é autodidata em instrumento musical, por exemplo, naquele momento, naquela fase da vida, virou uma obsessão da pessoa querer aprender a tocar flauta, sei lá. E aí ela vai e larga tudo para fazer aquilo, né? Então a gente já tem isso de forma inata. A questão é você direcionar a sua automotivação, o seu propósito para criar coisas de impacto. Também que não é impacto social, né? É impacto no mercado, econômico, social, que seja, mas onde você vai direcionar esforços para fazer algo único e que você pode ficar vivendo 24 horas por dia em cima daquilo, que não vai ser uma tortura para você. Legal, então eu acho que isso é muito importante. Propósito é para você, não é para os outros, é para você, né? Que mais? Qual o próximo aí? Foi uma boa discussão de propósito, né? Legal isso. Isso aí. É importante deixar claro mesmo, porque às vezes as pessoas ficam com FOMO, né? Tô sentindo que eu tô perdendo e tal. Todo mundo fala de propósito. Tá todo mundo com propósito, menos eu. Menos Só eu não tenho propósito. Ela começa a acordar às 5 da manhã para ter propósito também. Bom, o segundo elemento aqui que a gente apurou e aprendeu chama-se riscos calculados. O que significa isso? Ele assume o risco para depois mensurar o esforço. Ele não gosta de desafios moderados. Em momentos de dificuldade e pressão, ele consegue performar melhor. E a gente também já falou sobre isso aqui um pouco, né? Risco calculado. Eu acho que isso tem a ver com você proteger o seu downside e maximizar o seu upside. Explica mais. Traduz aí esse negócio. O que quer dizer isso? Imagina, quando eu vou empreender, existe um mito de que o empreendedor ele é insano e ele assume riscos que vão além do que você suporta, quer dizer, do razoável. E eu acho que não. Eu só acho que os empreendedores eles enxergam risco de um jeito diferente da maioria das pessoas. Então, a gente, para a maior parte das pessoas, não ter um emprego das 8h30 às 6 da tarde é um risco. Para o empreendedor, isso não necessariamente é um risco, porque ele faz as contas de um jeito um pouco diferente. Então, por exemplo, se eu vou montar um negócio, eu posso fazer uma conta que é o seguinte: poxa, eu vou me dedicar 2 anos nesse negócio aqui. Se não der certo, eu vou pensar no que eu vou fazer. Então, eu vou juntar dinheiro para eu trabalhar 2 anos nisso, vou reduzir o meu custo fixo ao máximo e vou focar nisso. Então, isso é proteger o meu downside. Eu sei que pior do que gastar tudo que eu tenho para esses 2 anos não fica. E aí, maximizar o meu upside, porque eu vou estar focando full time naquele negócio que eu quero fazer. Então, não é pegar dinheiro emprestado no banco e não saber como eu vou pagar. Isso não é um risco calculado. Isso é uma insanidade. Né? Vou pegar dinheiro. Então, o risco calculado é isso. Eu não, vou vender meu carro e vou andar só de Uber, porque eu calculei que eu consigo, com 20% do dinheiro do carro, eu consigo andar de Uber durante 2 anos e 80% eu vou colocar no negócio que eu vou criar. Isso é um risco calculado. Não sei se faz sentido para vocês. Faz. Eu gosto de pensar em risco calculado com uma pergunta, né? A pergunta é: qual o máximo
o mais catastrófico que pode acontecer comigo, caso isso tudo der errado. Pior coisa, pior cenário. Pior cenário, apocalipse total, das trevas. E aí, se você chegar à conclusão que esse máximo é suportável por você, porque isso também é muito subjetivo, o meu risco, eu posso tomar mais risco do que o Pedro em determinada situação, o LG em outra situação pode querer tomar mais risco do que eu. E essa é a medida, na minha opinião. Você saber qual é o máximo de risco que você pode tomar. E aí eu vou até numa linha de intraempreendedores, né? E pessoas que às vezes estão frustradas com as suas carreiras e às vezes tem um monte de oportunidade dentro da própria empresa para ela empreender, mas fica com receio de repente de criar um impasse lá com o chefe, né? Faça essa pergunta para você mesmo. Pô, se eu provar, se eu fizer uma coisa por fora, se eu transgredir uma política ou outra, não estou falando nada sério, tá? Claro, mas assim, eu criar um projeto mais autônomo aqui, qual o máximo que pode acontecer? Se a resposta for o máximo é você mandado embora e mesmo assim você tá afim de correr o risco, vai lá e faz, entendeu? É isso aí. Pra mim também, eu uso de verdade na minha vida isso que o Arthur acabou de dizer, de sempre avaliar as situações de qual que é o pior, worst case scenario, uso bastante. E aí você falando, Arthur, me lembrou uma coisa que é o seguinte: pelo menos uma vez por semana, pelo menos consistentemente, eu recebo a mensagem no LinkedIn de algum executivo falando: quero fazer uma transição de carreira para trabalhar com startups. E aí quando eu converso um pouco com ele, eventualmente acabo até almoçando, tomando um café, essa pessoa ela não fez essa análise de risco calculado ou até quanto ela está disposta a dar o salto de fé. Então, o salto de fé significa que eu fiz uma análise prévia, entendi o quanto eu estou afim de abrir mão ou de não ter por um tempo, que é o que o Pedro estava dizendo, para lá na frente eu ter um upside disso. Então, o risco calculado aqui está muito relacionado mesmo com o que cada pessoa avalia, o que para ela é o pior caso, o que pode ser um bom caso. Acho que para fechar a gente pro próximo... E geralmente eu acho que tem um fator aí que acho que o empreendedor ele tolera mais dor do que a média. Sem dúvida. Sem dúvida. Ele consegue suportar mais desafios duros do que a média. O empreendedor toma risco e ponto. Né? E eu acho que isso não é uma coisa, mas essa pessoa é melhor que outra. Não é. É uma característica que muitas vezes a pessoa nasce com ela, ou ela é criada de um jeito que ela fica com isso, onde ela consegue, e acho que aí vem muito do estoicismo, da capacidade de você entender que o que você está fazendo é transitório, que depois vai melhorar, mas ela é otimista, né? Sobre tudo. Todo empreendedor é otimista. Todo empreendedor é otimista. Não existe nenhum empreendedor pessimista. Não. Verdade. Ele não consegue. Não tem como empreender sendo pessimista. Você pode ter fases mais pessimistas, mas no geral, ele vive, vai ser otimista. Ele vive aquilo, mas ele tira lá de dentro gás, energia para seguir em frente. Não, vai dar certo. Não, vai dar. Vamos lá. Vamos mudar, mas vai dar. Vamos lá. E aqui acho que é legal falar também, que eu já ouvi isso em aula, que não quer dizer que o empreendedor ele goste do risco. Não. Por ele não teria, certo? Óbvio. Óbvio que ele não teria, mas a decisão inteligente não quero ter risco. Mas, para construir grandes coisas, para fazer grandes coisas, para inovar, você precisa tomar risco. É quase impossível. Acho que é impossível, né? Não tem como você fazer diferente sem tomar risco. Difícil. Não. Quase impossível. Provável. Muito bem, esse é um tema muito bom também. Esse aqui é um que, olha, esse dá pano pra manga, porque dependendo da raiz da palavra, Arthur Garuti, eu diria, dá pra gente ir pra um lugar diferente. Essa vem do grego. Não, vamos ver. É o coachability, né? Por quê? Porque se você pegar só o coach, já dá uma discussão grande, mas coachability aqui pra gente é a capacidade de agir rapidamente ao receber novos conhecimentos, críticas de terceiros, feedbacks, etc. Esse empreendedor é um cara absolutamente resiliente e ele não toma para si pro lado pessoal. Ele recebe a crítica, recebe o feedback, ele entende aquela situação e ele tem a coachability de se restabelecer e seguir em frente. Eu acho que é aquela coisa, quando você pega um empreendedor e fala, será que esse teu mercado é bom? Ou será que você está com o time correto? Ou será que você é a pessoa certa para tocar esse negócio? Ou o que você precisa aprender? Os bons empreendedores, eles estão dispostos a questionar
tudo que eles construíram para chegar nesse propósito que eles não mudam, né? Mas eles estão dispostos a falar assim, poxa, peraí, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Me ensina, como que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? É o cara mais de mindset, mais de growth, né? Aquele cara que está afim de melhorar, então ele recebe feedback bem, e feedback duro, recebe feedback duro bem. E mais do que feedback duro, porque se ele não recebe feedback duro de uma pessoa, ele não vai receber feedback duro bem do mercado, ele vai entrar em negação. E aí tem muito empreendedor que não assume que o seu produto não está dando certo e tal, porque ele não sabe receber feedback. Tem feedback formal e feedback que eu venho dos sinais que eu estou recebendo. Então eu acho que coachability tem a ver com a capacidade do cara ser maleável para atingir o objetivo, né? Não sei, faz sentido isso? Faz sentido. Eu acredito muito que o empreendedor, ele tem que ter as suas convicções. Perfeito. Mas ele não tem que ter dogmas. Perfeito. Porque os dogmas vão te cegar para novas perspectivas, né? E eu me lembro de 2 ou 3 episódios já na minha história com a Ace, que eu fiz questionamentos muito duros para empreendedores. Eu enxergava que eles já tinham perdido o jogo e que eles estavam ainda numa... Assim, não tinha mais variáveis para aquele negócio, né? Então eu tinha ou que pivotar, eu tinha que encerrar a empresa. E eu fiz essas afirmativas para eles. Tipo, ó, acho que seu negócio não vai mais para frente, eu acho que você tem que repensar, ver se é isso que você quer da tua vida, se você não tá numa pegada mais de ir para uma carreira executiva e tal. E teve empreendedor que desistiu do negócio e foi tocar outras coisas, porque o propósito já não fazia mais tanto sentido, né? Então não ficou cabeça dura numa tentativa de fazer coisas já perdidas, né? E vai usar o teu tempo para construir uma outra coisa. Não é fácil, tá? Eu acho que em vários momentos o empreendedor se pega em uma postura mais inflexível. Mas, de novo, no líquido ele tem que ser muito mais aberto a novas possibilidades do que ficar na cabeçada, batendo cabeça à toa. A gente estava lembrando aqui agora, enquanto você falava, que a gente participou, nós 3, muitas vezes juntos, de seleção de startups para isso, né? Em vários momentos a gente percebia no discurso do empreendedor que ele não tinha coachability. Quando a gente fazia uma pergunta um pouco mais profunda, um pouco mais... tem uma palavra boa, Pedro, um pouco mais ácida, ele não reagia bem, né? E quando ele não reage bem naquela situação, naquele contexto, que é um contexto cá entre nós superficial, até tranquilo de se conduzir, muito pior vai ser depois na vida real, quando o negócio estiver andando, né? Então a gente meio que filtra até hoje um pouco com perguntas mais ácidas para entender o quanto esse cara tem capacidade de lidar com a crítica direta. Perfeito. Bom, 4º pilar aqui é consciência. E é mais um que dá a oportunidade de a gente explicar que não é o que... Todo mundo tem consciência, a propósito, eu não tenho, não é isso, né? Aqui a consciência ela vem com o autoconhecimento como função de prever reações a situações estressantes e também a capacidade ágil de se recuperar, que tem uma relação direta com resiliência. Como que esse empreendedor tem consciência daquilo que ele está fazendo, do cenário de competição. No episódio de startups devem lucrar ou não que o Arthur fez, no episódio de startup, por que startups morrem também a gente abordou esse tema. O cenário ele é tão competitivo que hoje você pode ser uma startup de altíssimo crescimento e amanhã, de uma maneira quase que abrupta, aparece alguém que te coloca em xeque. Aqui entra a consciência. Perfeito. O que você acha, Arthur? Acho que tem a ver com coachability, né? E também você se colocar numa perspectiva externa à sua situação, que aí vem muito do estoicismo, né? De você fazer uma contemplação do que está acontecendo na sua vida, no seu negócio, enquanto empreendedor. E se você não fosse você, que decisões você tomaria? Você ser um consultor de você mesmo em situações difíceis, acho que é uma boa... É um bom símbolo de consciência para esse arquétipo empreendedor que a gente está discutindo aqui. Eu acho que a consciência tem muito a ver com autoconhecimento também, né? Eu acho que quanto melhor o empreendedor, mais autoconhecimento ele tem, né? Ou ela tem.
Então ela consegue entender onde não vai, o que a pessoa é boa, o que a pessoa não é boa. E a gente não é bom na maioria das coisas. A gente é bom em pouquíssimas coisas. E a gente deveria, né, trabalhar nas nossas... Mas é duro, né? Às vezes. Potencialidades. É duro, porque todo mundo se acha especial. Né? O ser humano né, é como se estivesse jogando o dia inteiro, vivendo um reality show que eu sou o protagonista dele. Eu sou um Kardashian da minha própria vida, né? Então, como é que eu vou achar que eu sou um coadjuvante e não um protagonista em tudo, né? Como que eu vou achar que o mundo não gira em torno de mim quando o meu cérebro faz com que eu ache... E é muito difícil eu me deparar com a dura realidade que talvez eu não seja tão bom em marketing, talvez eu não seja tão bom em produto, talvez eu não tenha criado um negócio que é global. Então, essa consciência vem junto com esse pacote aí. Esse acho que é o... Você acha que é a grande chave, assim? Eu acho. Mas não só para o empreendedor, né? Talvez para a gente como vida, ser né? humano, talvez. É isso aí. A busca de nós, né? Que loucura isso. A gente já está entrando no nosso episódio de filosofia. Filosofia. Mas vamos lá, mais próximo. Mas essa consciência é bom, fiquei pensando agora. O LG agora tá... Ferrou. Vamos fazer um minuto de meditação contemplativa aqui. Acompanhe os stories do Vai rolar LG um mantra aqui agora. logo mais. Não, porque, só para encerrar mesmo esse ponto, porque quando você fala de capacidade de recuperação, do autoconhecimento, etc., você pega a startup nossa no dia a dia que a gente investe e acompanha os caras, eu faço parte do board de uma delas, que é a Alvo, lá de Goiânia. Essa startup, o empreendedor, ele tem que ter uma capacidade tão grande de criar planos rápidos. Muitas vezes não é de recuperação, é simplesmente de ação mesmo. Porque ele está fazendo uma coisa e aí o negócio não está dando certo, ele precisa trazer a empresa, vender a ideia nova e muitas vezes ele muda a rota. E eu já vi várias vezes gente que veio trabalhar na startup e pede para sair porque não se adapta com essa rotina de se cada dia ser uma coisa diferente, sabe? Muito. Esse executivo que às vezes não aguenta mais a vida corporativa, quer trabalhar em startup, ele tem uma visão idealizada. Isso, exato. Do que é a startup. E a startup é tough, é duro, é complicado, é incerto, ele está acostumado a apertar um botãozinho e chegar um copeiro com um copo d'água. Na startup não tem água hoje, ele está tomando aqui na Bonafonte. Opa, vou de novo aqui, né? Startup, a gente está tomando água aqui na Bonafonte, na bombona aqui no chão. E é isso aí, a vida é essa. Não tem como... O LG vai tirar uma foto e vai pôr Vamos lá. No Instagram da nossa Bonafonte. Bota nos show notes, por favor, uma foto da Bonafonte aqui pro pessoal ver. Inclusive, se quiser patrocinar o podcast, avisa. Bonafonte, próximo podcast. Podia ter algum patrocinador de comida também, né? Um cafezinho da manhã aqui. Estamos abertos, viu, pessoal? Verdade. Fiquem aí à vontade. Fica a dica. Seguindo, o último aqui os 5 arquétipos do empreendedor que a gente aprendeu, chama-se networking estratégico. Isso é bem interessante também. Aqui o relacionamento ele tem base estratégica e não no afetivo. E é interessante porque é de fato uma relação de relacionamento como meio para um fim. E aqui, enfim, dá para ir para vários lugares, mas tem uma discussão que vale a pena a gente pensar um pouco sobre ela, que é: mas será que eu tenho que criar relacionamentos sempre com segundas intenções, com interesse, é isso? Não tem mais genuidade no relacionamento? Esse é um ponto. E outra coisa é: procura as pessoas mais influentes para criar parcerias. Então, tem um empreendedor nosso que faz isso muito bem, por exemplo, que é o Paul, da Flapper. O Paul faz excelentes parcerias estratégicas para o negócio dele e ele alavanca e gera valor tanto para o parceiro quanto para ele. Então, networking estratégico é o nosso 5º e último arquétipo aqui. O que você acha, Arthur? Então, até tem um livro muito bom, né, dos Givers and Takers, né? Give and Take, né? Adam Grant. Putz, é muito bom esse livro, que ele discute bastante. A tese dele é que os Givers tendem a ser mais bem-sucedidos do que os Takers, né, os tomadores. Então, você é um doador ou um tomador? E aí é muito mais uma questão de tempo. Você está doando o seu tempo de maneira genuína e sem esperar nada em troca. Aí tem um intermediário entre esses dois, né? Entre o tomador, que só vai por interesse próprio construir uma relação, que seriam os compensadores, que são aqueles que é meio um toma lá da cá, né? Então eu te dou um pouquinho, em troca em algum momento vou te cobrar essa conta lá na frente, né? E ele diz que a gente não é nenhum nem o outro em todos os momentos da vida, mas a gente tem que saber o como fazer isso.
os melhores relacionamentos que eu construí ao longo da vida, sejam eles profissionais ou não, são aqueles aos quais eu genuinamente estava querendo ajudar a pessoa sem esperar nada em troca. E isso se tornou estratégico, talvez de maneira inconsciente, né? Naquele momento onde você está precisando de alguém, o fato de você ter se relacionado e construído algo para aquela pessoa vai gerar uma referência e você pode acessar essa pessoa lá, né? E eu acho que o relacionamento, o networking estratégico não existe sem frequência, né? Você não pode pedir algo para alguém ou marcar um cafezinho, depois esquecer essa pessoa. Muitos empreendedores vêm, nos pedem mentoria, a gente dá nosso tempo para essas pessoas e nunca mais essas pessoas nos dizem o que elas fizeram com aquela mentoria, se elas gostaram, não gostaram, se usaram ou não usaram o que foi conversado. Então acho que é saber usar isso e cultivar uma relação acima de tudo. Que aí as coisas vêm. Não sei o que o Pedro acha. Acho que tudo é relacionamento. Né? A vida é relacionamento. Saber cultivar, saber trabalhar. Não é fácil, não é para qualquer um, ainda mais se você é uma pessoa mais introvertida. E a introversão é uma das características aí que é bem prevalente aí nos empreendedores. Especialmente startups mais técnicas, né? Desenvolvedor e tal. É muito difícil, é um skill que tu tem que desenvolver. E saber usar isso a teu favor, saber usar a tua rede, né? E saber trabalhar a tua rede independente da tua startup, né? Que a startup vem e vai, mas as pessoas ficam. Saber fazer isso é um dos skills que eu acho que mais importantes para o empreendedor. E no mundo das startups você vai usar para tudo, para fazer fundraising, é relacionamento puro. Né? O networking puro, achar pessoas, talentos para a sua empresa, convencer os talentos que a sua empresa deveria ser o lugar onde eles deveriam apostar, trazer mentores, trazer conselheiros, trazer os primeiros clientes. Está tudo muito ligado com a tua rede. Tudo. Então, esses elementos aí ajudam o empreendedor a realmente dar o próximo passo. É um skill. E tem que fazer bem. É um dos poucos ativos na nossa vida que a gente vai acumulando e não perde. Você pode perder sua casa, seu carro, mas a tua rede de relacionamento você não perde. Por isso tem até uma... Não é uma piada, mas é um fato de gerentes de banco, especialmente quando trabalham com investimentos que cuidam de uma carteira específica, tamanho é o relacionamento e confiança que se dá naquela pessoa, que quando ele faz uma troca, ele acaba levando a carteira com ele. Né? Isso é muito comum. E assim acontece em várias profissões. Cabeleireiro, cara. Cabeleireiro. Eu não sei, eu não... Cara... Então, tem uma profissão que é cabeleireiro. Entendi. Que quando ele sai do salão, ele leva. Leva, então. E dos 5, talvez, acho que esse de relacionamento seja um absolutamente relevante, importante, porque o mundo é um encadeamento de relações, não tem jeito. Tudo. Toda semana eu penso sobre isso. Como pode surgir oportunidades? Aqui na ICE a gente vê isso toda hora, todo dia. Seja por rede de mentores, de investidores, dos próprios empreendedores, gente que nos acompanha, gente que acompanha a newsletter da Growthaholics. Agora, através do podcast, a gente aumentou ainda mais o nosso alcance, a nossa capacidade de falar com as pessoas. Então a gente vê todos os dias um mundo de oportunidades sendo geradas e criadas por conta de relacionamento. Deixa eu colocar um elemento aqui. Recentemente a gente viu uma pesquisa que mostrava o perfil do empreendedor do unicórnio brasileiro, das empresas, das startups. E aí pegava que o cara veio de Stanford ou Harvard, ou enfim, tinha uma idade. Não sei se vocês se lembram dessa pesquisa. E daí criou-se um estereótipo. Vocês concordam com esse estereótipo ou não? Olha, Pedro, você está falando desse... Se você olhar com fatos, os fundos brasileiros, né, quem foi funded em série A, B e afins, você vai encontrar esse padrão de fato. Então, um fato. Isso é um fato. Muito gringo também. Isso é um fato, né? Baseado no quê?
baseado na rede de relacionamento. Então, até se fala muito em seleção adversa, né, no mundo do Venture Capital, que é assim, os melhores fundos vão procurar os melhores empreendedores e vice-versa, os melhores empreendedores vão procurar os melhores fundos. E criou-se até um pouco de mito de que os melhores empreendedores estão em MBAs fora do Brasil, que são formados em faculdades de primeira linha de engenharia e etc e tal. E tudo isso baseado lá no curso que os caras fazem, às vezes de 2 semanas, que vão... E tem vários estudos até no Vale do Silício mostrando que o MBA em Stanford não é o MBA em si que gera relação. Conhecimento, você lê os livros. São os happy hours que os caras fazem depois do MBA. Né? E a rede que é construída depois, e essa confiança conjunta que foi construída e que é levada depois para o resto da vida. Então, de novo, acho que é uma questão de relacionamento. Independente de ser Harvard ou uma faculdade aqui do Brasil, foi a rede construída naquele momento, daquele curso gerado, e que eles conheceram e estão fazendo negócio até hoje. Acho que vale colocar um ponto também, que é o seguinte: a gente discutiu no outro podcast, que eu não lembro agora o título, sobre o empreendedor que de escola de primeira linha, ou etc. Acho que tem um ponto que é o seguinte: quando o Google, Apple, Amazon nos Estados Unidos declara para o mercado que isso não é mais requisito para eles contratarem os profissionais, isso é uma verdade também para os empreendedores. A gente tem na nossa rede de empreendedores absolutamente bem-sucedidos, que fizeram exits de suas empresas, que não têm muitas vezes faculdade. A gente tem empreendedores clássicos brasileiros que construíram impérios e nunca foram para a faculdade. Ao mesmo tempo, a gente tem empreendedores que fizeram faculdade sempre de primeira linha, fizeram MBA fora, e tem empresas bem-sucedidas também. Acho que não é uma verdade absoluta quando a gente expande a reflexão, mas se você olhar só com o recorte de unicórnios, eles estão lá. Fato. Agora, a gente também discutiu o quê? Será que a sua empresa precisa ser um unicórnio? E será que em 10 anos a fotografia vai ser essa? Exato. Esse é o ponto. O unicórnio hoje está a ponta de um iceberg, de uma coisa que está começando, e se a gente pegar camadas de empresas que não são unicórnios hoje, que vão ser daqui a 2, 3 anos, 4 anos, será que é esse perfil que a gente vê? Será que não são os desbravadores desse mercado que tinham essa característica e agora os demais empreendedores também vão ser evidenciados nessa... Minha visão é que vai ter uma correção disso em algum momento, com certeza. E ainda é muito cedo para a gente tomar qualquer conclusão. Porque eu acho que olhar esses dados e ir atrás dessas pessoas, eu acho que é uma falácia de raciocínio. Concordo. Uma falácia de raciocínio. Agora, vocês acham que existe influência de fatores como sexo, idade, etc., na qualidade do empreendedor ou não? Na qualidade do empreendedor? A gente fala o que faz um bom empreendedor. Eu gosto de pensar no acúmulo de experiência como fator de sucesso para determinados empreendimentos. Né? Mas em alguns momentos o acúmulo de experiência pode ser ruim. Pode. Mas partindo do princípio... Uma experiência de vida, né? Exatamente. Então, assim, um empreendedor, às vezes ele empreendeu, sei lá, um boteco, depois ele fez uma empresa de software, ele já passou por 2 vivências de abrir um CNPJ, contratar um contador, ter problema com gente, contratações, demissões, não pagar funcionário. Ele já está mais cascudo, a empreendedora já está mais cascuda. Vai criando antifragilidade nesse processo. Casca. Então eu acho que é um fator, sim, mas não quer dizer nada. Você vê os meninos lá do Brex, né? 20 estão fazendo 20 e pouco agora, né? São brilhantes. Então tem os outliers, mas eu acho que numa distribuição normal, questão de gênero, sexo e tal, não vejo isso como fator determinante, mas experiência eu acho que é um ponto positivo. Eu acho que a idade eu acho que a idade, e aí se vier junto com as características que o LG comentou, né, do arquétipo ali, eu acho que contribui, porque geralmente a pessoa vai ter mais autoconhecimento, geralmente a pessoa já vai ter passado por, já vai saber o que quer, já vai ter tido a vivência ou corporativa ou em outros negócios e tal. Isso ajuda a compor o repertório emocional e agora eu concordo, acho que sexo
para mim não é um fator que impacta, embora a gente tenha poucas empreendedoras, né? Mulheres, mas eu acho que é um pouco o problema não está na seleção dos fundos e tal. Acho que está muito mais em talvez menos mulheres entrando nesse funil de empreendedorismo, né? Eu acho que tem vários programas aí que estão incentivando, mas a minha experiência pessoal com empreendedoras é muito boa. A minha também. Eu tenho um viés, talvez um viés em relação a empreendedoras por ter tido boas experiências com elas. A gente teve exits, né? Teve a Lu da Kaplan, teve a Bia da Kaplan, a Lula da Love Mondays, né? A Carol que fez o merge lá com a Cuida-me Mascota da Pet Anjo. Então tem a Nicole com a Inti, agora indo super bem, né? Então a gente tem boas referências. Boas referências. Acho que as referências são positivas. Então eu acho que fica aí o pedido, né? Mais empreendedoras. Acho que isso é um fator que... Eu acho que está se ajustando. Eu acho que no início era praticamente nulo no ecossistema. Hoje a gente está vendo mais. E hoje a gente tem muitos programas de apoio, né? Muitos programas de apoio. A gente super ajuda, né, no que pode. Mas eu acho que o que determina mais, eu acho que é a experiência, talvez. Eu acho. Como fator. E talvez múltiplas experiências. Sim. Né? Sim. Já ter vivido várias realidades. Isso. Aquele empreendedor que só tocou startup, de repente tem menos capacidade de lidar, né? Outro dia eu estava falando com um empreendedor e a gente passa, né? Tem dias bons que a gente levanta dinheiro e tudo mais, e tem dias ruins que a gente não levanta dinheiro, tem que demitir gente e tal, e é nessas horas que eu acho que forma-se um bom empreendedor. É passando por isso. Então, se o empreendedor viveu só na bonança brasileira do ecossistema nos últimos anos, pegou dinheiro do anjo, pegou dinheiro do VC, e aí deu errado, agora vai pegar de novo e tal, eu não sei se é aquela composição de experiência que a gente está falando. E no Brasil a gente tem empreendedores forjados na guerra, né? Estava até lendo esses dias uma reportagem, uma iniciativa, na verdade, está sendo criada aí, o G10 das comunidades, né? Então tem os líderes do Complexo do Alemão, com a Heliópolis aqui em São Paulo, eles estão eles vão criar o Slum Summit agora, que é sobre negócios na favela e tal, e assim, você começa a ver oportunidades, o quanto existe de empreendedor lá dentro, tocando, nada a ver de novo com coisas de comunidade, de propósito, coisa business mesmo, porque é um mercado consumidor gigante. Esses caras entendem a linguagem que é colocada ali, né? O como falar, o vocabulário, etc. O rapport que eles vão criar é muito maior do que com soluções já vindas de outras referências. Sem dúvida. E a chance de sucesso deles é muito maior. Muito por maior. Conta da experiência vivenciada na comunidade. Conhece, tem vivência, tem experiência, e mais do que isso, aplica a experiência que viveu lá. Tem experiência de causa, né? Exatamente. Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast de hoje. Discutimos o perfil do empreendedor e agora vamos fazer o nosso fechamento aqui. Arthur, qual o perfil de um bom empreendedor? Agora, resumidamente. Como eu comecei lá, né? O bom empreendedor é aquele que tem uma consciência forte sobre a sua automotivação, aquilo que ele poderia, com apenas uma garrafa d'água e uma bolacha, ficar a vida inteira fazendo aquilo num flow incessante em busca de algo muito grande. Acho que essa é a chave mestra aí para destravar empreendedorismo, é conhecimento sobre automotivação. E água só se for Bonafonte. Agora, fazendo free merchandising. Esse episódio virou Bonafonte. E você, LG? Eu concordo 100% com o Arthur. Não tem nenhum ponto que eu poderia contribuir mais. Porque a única coisa talvez é frisar mais uma vez que é aquela coisa dentro de si que move, te faz seguir em frente.
especialmente fazendo as coisas acontecerem independentemente dos trancos que a vida te dá, né? É isso aí. Pra mim, esse é o ponto. Acho que o teu drive interno de fazer aquilo acontecer é o que determina geralmente o sucesso. Porque quando o pessoal me pergunta o que vai acontecer de errado quando eu for empreender? Tudo. Não vai dar nada certo. 100% das coisas vão dar errado. Nenhuma coisa vai dar certo. E se você tem o mínimo de dúvida de que é isso que você quer para sua vida, você vai desistir. Se não vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã, vai ser daqui a um ano, você vai desistir. Se você acha que isso é para você e você tá claro que essa é a vida que você quer levar e tudo mais, você vai longe. Então acho que está muito mais ligado a aspectos internos. Eu acho que obviamente a inteligência conta muito, a pessoa tem que ser inteligente e tudo mais. Mas eu acho que é muito mais uma questão uma busca desse perfil, dessa característica. Legal, gente, chegamos ao fim de mais um episódio do Growthaholics. Queria agradecer aos meus ilustres debatedores, Luiz Gustavo Lima, LG. Obrigado, Pedro, mais uma vez, um prazer enorme. Bate-papo super produtivo, super gostoso de fazer. Legal, e Arthur Garuti. Muito obrigado, Pedro, LG, prazer sempre participar. Obrigado a você que ouviu mais esse episódio. Se você gostou, não deixe de assinar o podcast Growthaholics na plataforma que você estiver usando. É muito importante para que a gente consiga chegar a você a cada novo episódio que a gente posta. Também comente nas mídias sociais. A gente adora ouvir falar de você no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Não deixe, para um pouquinho, 2 minutos e compartilha. Significa bastante pra gente. E comenta assuntos que você quer ver, coisas que você gostaria de ver abordadas aqui no Growthaholics. Até a próxima, valeu!